Glória a Deus. Juízes capítulo 6, do 11 ao 21. Quero deixar uma palavra para nossa reflexão e meditação. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo, ou que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, a minha oferta, numa tradução mais contemporânea, e o ponha perante ti. E diz: Eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. E carne pôs num açafate, numa vasilha. E caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, sem fermento, e põe-nos sobre esta penha, sobre esta pedra, e coloque caldo, verta o caldo em cima. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, como a gente sempre faz, antes de pregar, antes do momento da palavra. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por mais esse dia, por mais essa noite na tua casa. Te damos graças porque por mais uma vez a tua palavra é aberta, é projetada, é lida, ouvida, vista, introspectada em nossos corações, na nossa razão, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espírito. Tua palavra tem esse poder de ir no mais profundo do nosso ser. A Bíblia diz que a tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma com o espírito e tem o poder de mudar a vida do ser humano. Então, Deus, te pedimos nessa noite que, à luz da tua palavra, que o teu Espírito fale conosco. Que tu possas, Deus, de alguma forma, falar ao coração daquele que entrou nessa noite, nesse lugar, na expectativa de te ouvir. E porque veio aqui para te ouvir, não a mim, para te buscar como eu te busco, eu te peço, responde a oração e traz resposta na vida de cada um. No nome de Jesus, é minha oração, para a glória de Jesus. Amém e amém. Penúltimo culto do ano. É tempo da gente fazer, como disse aqui antes, reflexões e resoluções. Se a gente para olhar para trás, a gente faz reflexões. Se a gente para olhar para frente, a gente faz resoluções, projetos. A gente traça objetivos. Se a gente não mensurar, se a gente não colocar no papel, falamos sobre isso no culto da virada do ano passado, que o primeiro desafio de um sonho é ele sair da nossa mente e se transformar em uma ideia escrita.
E se a gente não escrever, a gente muito provavelmente vai esquecer. Então, o que é meta para a vida, o que é mais importante, precisa estar visível. Precisa ser algo tangível. Falei sobre isso, eu botei a minha primeira e mais importante meta para 2019. Eu tinha tido um problema de saúde grave em 2018 e eu precisava perder peso. Minha meta, perder 10 quilos em 2019. Chegou setembro, não tinha perdido nada. Entrei num projeto de reeducação alimentar, de perda de peso, e eu consegui em um mês perder 7, depois eu fui perdendo. Cheguei a ter perdido 11 quilos. O problema é que eu reencontrei alguns deles no caminho. Mas vou terminar o ano bem, cara. O que eu não consegui fazer desde que tinha me casado, lá em 2004, eu consegui fazer em 2019, que foi perder peso. E minha esposa entrou junto comigo, a gente conseguiu deu um grauzinho, né? Então, uma coisa que a gente colocou como meta para o ano. Meta nossa, um sonho conjunto, um propósito conjunto. É o tipo de coisa que, se não for em conjunto, dificilmente você vai conseguir fazer. Porque depois que você casa, as suas decisões não são mais individuais, elas são em conjunto, a maioria delas. Como um amigo que estava conversando comigo hoje pela manhã, que ele trabalha no comércio, e chegou uma pessoa no comércio falando que ele encontrou um cachorrinho na rua e levou o cachorrinho para casa. E a mulher, quando olhou para o cachorrinho, falou o seguinte: meu irmão, é o seguinte, não quero cachorro não. Não, mas eu trouxe o cachorrinho, não quero cachorro não. Trouxe o cachorrinho, não quero cachorro não. Escolhe, ou o cachorro ou eu. E o cara escolheu, irmãos, o cachorro. Essa pessoa que encontrou com esse é da nossa igreja, né? Trabalha numa loja que vende ração, né? Estava vendendo ração para o cachorro. Ele falou: meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, vai atrás da mulher, pede perdão para ela, leva o cachorro para casa da tua mãe, da tua sogra, do teu irmão. Desfaz do cachorro, mas não desfaz da mulher não, cara. Não desfaz do casamento não. E ele deu ouvidos a esse querido aqui da igreja e foi lá e desfez o mau negócio que ele fez. A má decisão. Casou, não tem mais decisão individual. Tudo que você decidir vai influenciar em casa, gente. Então você não está mais solteiro. Então algumas resoluções são em conjunto, outras não. Réveillon, fim de ano, esse tempo que você para dar uma pensada nas coisas que acertou, nas coisas que errou, nas pessoas que você confiou e que não deveria ter confiado, nas que você desconfiou e que não deveria ter desconfiado, nas cabeçadas que você deu, nas decisões que te fizeram sofrer, nas faltas de decisão que você demorou muito tempo para decidir, que também é um erro grande que a gente às vezes comete. Cara, por que eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão? Isso é ruim, porque você prolonga alguns sofrimentos que você poderia muito bem abreviar com uma simples decisão. Algumas coisas eu me arrependi amargamente em 2019. Cara, por que eu demorei tanto para fazer isso? E outras coisas eu me arrependi de ter tomado a decisão errada, mas pelo menos decidi. Quem lidera tem que decidir. Quem lidera qualquer coisa na vida vive para decidir, às vezes decide errado. Mas esse momento do ano, esse interregno, esse intervalo, esse momento de transição e de mudança de um ano para outro, é um momento que é muito recheado de muita superstição. Tem gente que veste branco na virada do ano, por quê? Não, 2020 eu preciso de paz. Então eu quero atrair paz. Eu vou botar roupa branca para atrair todos os Vesúvios positivos e todas as coisas que emanam do universo. E vai botar branco. Quem está sozinho na pista se veste de Papai Noel. Posso ouvir um amém? Bota o vermelhão. Não que você que tenha vindo de vermelho esteja à procura do seu amor. De repente você veio de vermelho, mas já encontrou o amor da sua vida. O seu Maurício, por exemplo, está de vermelho, mas já encontrou o seu amor da sua vida. Deve ter aí uns 30 anos de casado, seu Maurício. 41, pastor. A mãozinha dele já. Ok. Outros se vestem de... Pastor, estou precisando de dinheiro. Aí vai e se veste de quê? De amarelo, que é para atrair ouro. Tem gente que quando vira o ano tem que pular as 7 primeiras ondas para atrair coisas boas. Tem gente que manda barquinhos para o mar, com oferendas para algum tipo de entidade que se adora. Tem gente que faz esses tipos de sacrifícios. Tem gente que faz sacrifícios em encruzilhadas e mata animais, porque acha que ir fazendo isso vai atrair coisas boas no ano que entra. E nossa sociedade ocidental é muito cheia dessas crendices, dessas superstições, de que a roupa vai influenciar no teu ano. Enfim, cada um com seu cada um. Então,
a transição de ano é um momento sim de refletir. E é um momento sim de planejar. O que você vai gastar o seu tempo no ano que vai estar entrando? O que vai ser o teu projeto de vida para esse ano? Quais são as 3 coisas mais importantes que o ano não pode passar sem que você faça? Esse tipo de reflexão é sim muito positiva. É bom você fazer isso nessa época de transição. E a gente para fazer, a gente olha para trás e olha para frente. É um tempo de refletir, reflexões e resoluções. Esse tempo, para o texto que a gente leu no texto de Juízes, esse tempo que Gideão estava vivendo era um tempo de grande adversidade. Para começar, quando a gente fala da época dos juízes, a gente sempre abre um parêntese para a gente tentar contextualizar historicamente, né? O livro de Juízes vem depois do livro de Josué. Alguns dizem que Josué foi o primeiro dos juízes. E os juízes eram homens, ou militares, ou da sociedade civil, que eram levantados para libertar e liderar belicamente e civilmente toda a sociedade. Então se fazia o papel de juiz em tempo de paz e se fazia o papel de general ou de comandante dos exércitos de Israel em tempo de guerra. Era um papel dúbio. E o livro de Juízes, ele relata o proceder da nação depois da libertação do povo do Egito e antes dos israelitas pedirem para si um rei. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, e depois dividiu para um lado e para o outro, reino do norte e do sul, Jeroboão e Roboão, e 20 reinos se sucederam em cada um desses 2 reinos, até que veio os 2 cativeiros, o assírico e o babilônico. Mas isso é história. Então, entre a saída do Egito, eles saem debaixo de Moisés, Moisés anda com eles por 40 anos, Moisés morre, Josué assume, e Josué assume o papel de juiz e libertador e faz com que eles entrem na terra prometida, atravessem o Jordão e lutem ano após ano 32 batalhas, e eles vencem 31 dessas 32 batalhas e conquistam aquela terra chamada Canaã, que mais para frente passa a ser chamada Israel. Josué morre, capítulo 24 do livro de Josué, e aí se inicia o período dos juízes, que é um período que dura entre 315 e 330 anos, do qual o povo de Deus viveu uma oscilação, ora estava bem, ora estava mal, ora estava próspero e bem belicamente protegido, ninguém invadia, ninguém tomava as coisas deles, tinham patrimônio, tinham bens, tinham uma economia estável, conseguiam viver muito bem, e ora eles estavam muito mal, quando eles eram atacados por algum tipo de inimigo. Aí você tem amalequitas, você tem os próprios filisteus, que vêm dessa época, os midianitas. Tem essa galera toda que habita naquela região ali que hoje, faixa de Gaza, olhando mais para a direita, você vai para a região do Iraque, você vai para a região da Síria, região da Jordânia. É aquela galera mesmo, os filisteus que vêm da Filisteia, que vêm da Filistina, que hoje é a Palestina, é a mesma galera que está 2000 anos azucrinando a vida dos israelitas. É a mesma galera, gente, que você vê na televisão, é a mesma galera daquela época. Então os inimigos se levantavam e batalhavam contra eles e os escravizavam. Eles se afastavam de Deus, os inimigos vinham e os atacavam e os subjugavam, e eles ficavam em momentos muito ruins, aí entravam embaixo. Aí Deus levantava um juiz. E aí você tem Otiniel, você tem Sangar, você tem Jair, você tem Jefté, você tem Gideão, você tem Baraque, você tem Sansão, você tem Josué, que é tido como um dos primeiros juízes, você tem o próprio Eli, que é quem está fazendo a transição do tempo dos juízes para a monarquia, que é o último dos juízes. E por último você tem Samuel, que é quem faz efetivamente a transição do tempo dos juízes para a monarquia, que depois, você pega, por exemplo, o 1 Samuel, ele vai dizer que Deus é o nosso rei, Deus é o nosso juiz. Mas eles pedem a Samuel um rei. Samuel vem chateado e fala com Deus, eles estão pedindo um rei, poxa. Aí Deus fala, calma Samuel, eles não rejeitaram a ti como juiz, eles estão rejeitando a mim como Deus. Porque eles querem uma monarquia, e antes eles tinham uma teocracia, porque Deus era o próprio rei deles. E eles olham para as nações, veem que as nações têm reis, eles querem rei. Aí Deus fala, eles querem rei, tá bom, vou dar Sansão, segundo o coração deles. E Sansão os faz sofrer muito. Pois bem, os juízes tratam desse período de transição. E mais especificamente, esse homem chamado Gideão é um dos que são levantados como juízes. E mais especificamente, no capítulo 6 que nós lemos, fala desse momento de transição,
em que eles estavam há 7 anos sendo subjugados. Se a gente pega os versículos ali, que a gente não lê os versículos iniciais, mas fala dessas idas e vindas, nas quais os os midianitas invadiam e vinham com seus exércitos de camelos domesticados e de cavalos, vinham pelos desertos, e os camelos tinham uma autonomia enorme, andavam muitos quilômetros sem beber água. Na época da colheita, no momento em que eles estavam colhendo trigo, colhendo os cereais, para conseguir sobreviver, subsistir, vender, e fazer o seu escambo, e fazer a sua agricultura de subsistência. No momento da colheita, essa galera chegava e atropelava as plantações, roubava o que já tinha sido colhido, o que ainda estava por colher, eles passavam por cima, de forma que eles tinham que correr para as cavernas, e faziam nas cavernas as suas proteções, os seus lugares fortificados, e ficavam intocados até que os midianitas fossem embora. E quando iam embora, iam levando toda a plantação, todo o patrimônio, todo o fruto do trabalho e do suor que eles tinham tido ao longo de todo um período enorme. E agora eles ficavam a ver navios com condições para sobreviver muito ruins. E o texto diz que passaram 7 anos. E a situação só piorava porque os midianitas vinham de ano em ano. E esse momento do versículo 11 ao 21 é exatamente o momento de maior sofrimento. O momento em que o Gideão é encontrado num lagar malhando trigo, tentando dar o seu jeito para não morrer de fome, vivendo o pior momento da história do país, o pior momento da existência de Israel. Não existia juízo, eles estavam longe de Deus. É nesse momento histórico que Deus se manifesta para fazer uma transição na vida de Gideão, na vida do povo. Deus se manifesta para virar uma chave, cara. Deus se manifesta na vida de quem estava olhando para Deus e dizendo: Deus, minha vida esse ano precisa mudar. Deus, eu não consigo mais repetir o mesmo script. Eu olho para trás, 2019, 2018, 2017, 2016. Algumas coisas aconteceram, outras não. Algumas coisas deram certo, mas a maioria deu errado. Eu não sei o que vai ser do futuro. Eu sei que 2020 é um ano de muitos desafios e muitas coisas podem acontecer. Mas eu olho para o script da minha vida e eu vejo, e talvez que ele venha se repetindo. É nesse momento histórico e político, é nesse momento da vida dolorida e mal vivida de um povo que amargava por ver seu patrimônio ser espoliado, ser levado, ver os seus sonhos meio que escorrendo por entre os dedos. Vai dar, não deu. Eles vieram, levaram tudo, destruíram. Cara, é nesse momento de angústia e de dificuldade que Deus vem. E o texto diz que Deus vem na forma de um anjo. E você tem ouvido aqui que quando se lê a expressão, ou se ouve a expressão, e o anjo do Senhor apareceu, é uma teofania. É Jesus vindo na forma corpórea de um anjo. E muitas das vezes esse anjo é travestido da forma humana. Vi um homem alto vestido de branco. A Bíblia relata algumas aparições assim no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo encarnado. É nesse momento que Deus se manifesta. É nesse momento que Deus vem. No momento mais difícil de toda a vida de Gideão, Deus aparece. E a forma de Deus agir é incrível, gente. Nesses 11 versículos, Deus aparece, dá 3 palavras para Gideão e vai embora. A expectativa era: vai fazer de forma miraculosa, vai fazer de forma fenomenológica, vai fazer de forma pitoresca, pirotécnica. Deus vai fazer um negócio acontecer. Deus vai fazer cair uma mala de paraquedas cheia de dinheiro no quintal lá de casa. Estou orando por isso, pastor. Eu falei: irmão, vai orar mesmo, mas ora forte. A gente pensa que o agir de Deus vai ser desse jeito, e Deus vem e age de outro. E nesse momento de angústia, Deus se apresenta para Gideão. Deus fala 3 frases para Gideão: levanta e vai embora, cara. E essas 3 frases, essas 3 palavras mudam completamente a vida de Gideão, a vida da família de Gideão, a vida da nação de Gideão. A história de um povo é mudada por 3 palavras. Deus não precisa fazer muito, irmãos. 3 palavras de Deus. E são essas 3 palavras que eu quero compartilhar nessa noite, meus irmãos,
Compartilhei aqui pela manhã, quero compartilhar nessa noite. Deus não precisa de muita coisa para mudar a história do homem. Deus não precisa de muita coisa para mudar a tua vida. 3 palavras, Ele faz tudo o que tem que fazer. 3 palavras que Deus vai te dar nessa noite, para que o teu 2020 seja muito diferente do que foi 2019. E meu coração está ardendo. Por 2 dias eu tive 2 sonhos diferentes com 2 pastores. Um está na Itália e o outro está lá no norte de Santa Catarina, Itajaí. Cara, Deus deu 2 dias acordei, Deus falando, ó, isso vai acontecer, isso. Ó, vai acontecer isso. Eu vou fazer assim. Aí eu chamei o cara lá da Itália, pastor David, olha só, eu sonhei contigo, a gente estava assim, cara, e você orava. A gente estava conversando em português, você orava italiano, pessoas começavam a ser curadas, cara. Aí ele me mandou áudio de, pastor, cara, é isso que eu estou pedindo a Deus mesmo, Deus vai fazer, cara. Sabe aquela sensação de que Deus vai fazer? Estou arrepiado, gente. Sensação de que Deus vai fazer. Aí no outro dia, aquele sonho que você tem de manhãzinha, 6 da manhã, você tem um sonho, você acorda, o último sonho da noite, aquele que fica na tua cachola, que tu não esquece. Cara, eu sonhei com outro pastor, outra parada, cara. Foi Jesus Cristo. Aí eu chamei minha esposa, amor, cara, Deus está falando comigo, cara. Deus está falando aqui, ó. A gente sabe quando Deus está falando. A gente sabe. Aí veio essa palavra. 3 palavras para mudar a vida de Gideão. 3 palavras para o teu 2020 ser diferente. Vamos para o texto? Diz assim no 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu fico imaginando a cara do anjo chegando e rindo, cara. E o Gideão bolado com a vida, cara. Bolado com o trabalho, malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de pisar uva. O trigo você malhava com pilão. E depois você peneirava para sair as cascas. E depois você malha mais, fica só a farinha de trigo. Que você faz pão, que você faz bolo, que você faz macarrão, que você faz aquelas tretas todas, né? Lasanha, essas coisas todas que engordam, que são baseadas em carboidrato que você precisa cortar da sua vida, mas que você não cortou porque tem Natal e Ano Novo e você enfiou os teus 2 pés na jaca e você chutou o balde com os 2 pés ao mesmo tempo. Não sei você, eu estou falando de mim. E aí, dia 1º é o Dia Internacional de Retorno às Dietas e às Alimentações Saudáveis. Por enquanto a gente vai chutando tudo quanto é jaca que aparece, ou pisando nelas. Ele está fazendo a farinha de trigo no lugar de pisar uva. Cara, é um improviso. Ele está dando um jeito dele de sobreviver. Ele está no lugar da dificuldade, e o anjo chega, ele está bolado, e parece que eu vejo o anjo sorrindo e falando com ele: homem de valor, varão valoroso, homem de valor, o Senhor é contigo. Na versão da NVI ele fala: poderoso guerreiro, o Senhor está contigo. Está contigo. Deus chega e fala: Deus está contigo. O Senhor é contigo, Ele está. É claro que o versículo seguinte ele vai reclamar: se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa pindaíba, nessa luta toda desses miseráveis, desses midianitas que vêm para cá me atazanar, ideia, roubar minhas... Ele vai reclamando. Mas Deus chega e libera a palavra, cara. Deus chega e olha para aquele status quo, Deus chega e olha para o lugar de dificuldade que ele está vivendo, cara. Malhar trigo no lagar é se virar com o que tem. Malhar trigo no lagar é vender o almoço para comprar janta. Malhar trigo no lagar é você ficar catando as últimas moedinhas da carteira, raspar o dinheirinho da conta. Raspa lá para pagar a conta de luz que venceu, e aumentou porque está calor e aumenta a conta de luz. Malhar trigo no lagar é se virar da forma que você pôde. Ele estava vivendo essa realidade há muitos anos, cara. E é um cara que estava ali malhando trigo no lugar. O anjo chega e fala: o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Homem de valor. Ele não fala: eu cheguei e a partir de agora eu vou ser com você. Não, ele fala: o Senhor está com você. O Senhor é. O Senhor sabe tudo o que você tem vivido ao longo desses anos. O Senhor conhece
tudo o que passa no teu coração. Ele conhece as tuas lutas. E num tempo que muitos tinham desistido, Gideão é esse homem que não desistiu, cara. É esse homem que encontrou forças que não sabia onde para poder, no momento em que estava todo mundo encavernado, todo mundo escondido, todo mundo com medo do que seria do futuro, Gideão é o que está lutando. E Deus chega para ele e fala: cara, eu sei do que você tem vivido. E eu também sei que você só está aí lutando porque eu tenho sido contigo, cara. Porque se você parar para olhar como foi o teu tempo, o teu ano, como foi as lutas que você viveu, as dores que você sofreu, as pancadas que a vida te deu, não era para você estar aqui, mas como o Senhor é contigo, você está aqui. Você para ver a retrospectiva 2019, a gente estava vendo ontem, cara, a gente viu 3 minutos, eu olhei para a cara dela, ela olhou para minha cara e falou assim: não dá, né, cara? Cara, é só desgraça, velho. E fulano que morreu, e ciclano morreu, e teve acidente de avião, e não sei mais o que, e morreu o apresentador, e não sei mais o que, e sofreu, e a tragédia do Brumadinho, e não sei mais o que. Eu falei: Jesus, que para, é só derrota, cara. O flashback é negativo, a notícia ruim vem demais. A gente olha para o país, cara, índice de criminalidade, agora em dezembro, estou esperando o censo do ano que vem para constatar. Caíram 20% os números de crimes violentos no país todo. Queda de 20%. Cara, é 1/5. Há uma sensação de que diminuiu o roubo de carro. Há uma sensação que é nítida. Eu não estou falando aqui para defender político A ou B, mas é uma coisa que você olha para o país e fala: cara, melhorou. Tudo bem que estava uma bagunça. E aí qualquer governador que assumisse ia mexer nisso, porque estava tão bagunça. Os últimos 2 governadores foram presos, os últimos 4 foram presos esse ano, 2 foram libertados. Qualquer um que entrasse melhoraria, mas no país, em linhas gerais, números, estudo de segurança pública e as prévias e as junções que são publicadas até outubro, que é os últimos índices, queda de 20% a 25% dos números de violência no país. Melhorou. A gente olha para trás, a gente vê as coisas ruins que nos aconteceram. Cara, o ano foi difícil? Foi. Teve dificuldade? Teve. Eu penso em alguns momentos. A gente teve um problema aqui muito difícil em março. Tivemos outros problemas ao longo do ano. Tivemos problemas, cara. A gente olha para trás, a gente só consegue ver a coisa ruim. Mas se a gente está aqui hoje é porque teve alguém que nos sustentou quando a coisa ficou ruim, cara. Teve alguém que sustentou, cara. Não faltou pão sobre a tua mesa, cara. Se ficou muito difícil, tem o teu brother que você bate lá e ele vai rachar o pão dele contigo, cara. Com toda a luta, a gente atendeu quase 100 famílias no projeto Natal Solidário aqui na igreja, com toda a luta que a gente tem, cara. A gente atendeu. A gente chegou até aqui, cara. Deus nos ajudou, Deus nos fortaleceu, Deus esteve conosco. Acho que o grande desafio e dor dos ateus não é no momento difícil não ter a quem recorrer. Porque até o maior dos ateus, quando dá de cara com um pitbull vindo na sua direção na rua, meu irmão, ele tem uma conversão instantânea. Ele fala: ai meu Deus, me protege. Ele tem um relâmpago de fé que brota do nada. Mas eu acho que pior do que buscar a Deus nos momentos de angústia e não ter a quem buscar nos momentos de angústia, é não ter a quem agradecer nos momentos de alegria. Não acontece uma coisa boa, você fala: cara, glória a Deus, cara. Poder olhar para trás e falar: cara, graças a Deus, cara. A doença chegou, mas Deus estava junto e deu força. A doença não venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. É olhar para trás e reconhecer esse Deus. A primeira coisa que Deus te fala é o seguinte: eu estou com você, cara. Eu estou. Não é porque você merece, é porque a minha graça chega. Que nem o Davi me pediu hoje para ir para a casa da tia. Pai, posso ir para a casa da tia? Aí a Márcia olhou para mim, eu olhei para a Márcia, olhei para ele. A gente pensou: está merecendo não, né? Aí a gente olhei para a Márcia, olhei para ele. Acho que hoje ele vai entender o conceito da graça.
O que é graça, Davi? Não, graça a gente recebeu o que a gente não merece. E graça não é quando Deus não dá o que a gente merece. Não, isso é uma misericórdia. A misericórdia é Deus não dar o que a gente merece. A graça é Deus dar o que a gente não merece. Tipo assim, Davi, se eu te der um tapa, não vai ser nem graça nem misericórdia, vai ser justiça porque você está merecendo. Mas eu não te dou porque você conheceu a graça de Deus. Vai para a casa da tua tia se ela deixar. Na verdade ela já tinha chamado. Então a graça, vai conhecer a graça. Favor imerecido. É um ótimo filho. Eu falo aqui brincando, é um ótimo filho. Estudioso, inteligente. Ótimo filho. Então a graça nos diz que Deus está presente. Que apesar dos nossos erros, Ele nos aceita. Porque quando Ele olha para nós, Ele não nos enxerga cometendo os nossos erros. Ele enxerga Jesus sendo crucificado no nosso lugar. Então a graça, o favor imerecido, o amor incondicional de Deus pelas suas criaturas, a disposição que manteve e mantém todo mundo e todo ser humano vivo. Deus podia passar o cerol em geral, Deus não fez. Homem pecou, posso eliminá-lo da face da terra, Deus não fez. Por quê? Porque Noé achou graça. Então a graça manteve o homem, a disposição divina de manter o homem, apesar dos seus erros. Graça. Graça. Se Deus está, a graça dele está. E a primeira coisa que ele diz para Gideão: o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Tenha essa certeza no teu coração. Deus está contigo. Você pega Mateus capítulo 28, os 2 últimos versículos do livro de Mateus, versículos 19 e 20. Ide por todo mundo. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira certeza que nós temos que ter é da presença de Deus em nós, de quem nós somos filhos dele, de que não é a adversidade que vai nos separar do amor dele, que não é a fome, a nudez, a espada, as angústias desse mundo, a leve e momentânea tribulação, não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque o Espírito dele habita em você. Deus é por você, ele não é o teu algoz, ele não é aquele que está contra você, ele não é aquele que busca te punir a todo tempo, como muitos pensam que Deus é. Deus é Pai, Deus é amor, Deus quer o teu bem. Ele olha para você com o olhar da cruz, com a lente da cruz. Os teus erros ele olha crucificados em Jesus, e para você só sobra o amor de um pai para com o filho. Deus é contigo, homem de valor. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é. Isso muda tudo. Já disse aqui, não disse aqui. A secretária de Educação do Rio mandou uma mensagem para as mães, um dia antes das crianças que estão no 9º ano. Todas as crianças, 8º ou 9º ano, tem uma prova que é nacional, que essa galera faz. Então, quem está nesse ano tem que fazer uma prova nacional. Então, a secretária mandou uma mensagem de áudio por WhatsApp para todas as mães de alunos da Rede Municipal do Rio, dizendo: aqui quem está falando é a secretária, eu sou mãe e meus filhos estudam na Rede Municipal, e eu queria te dizer que você deveria mandar uma mensagem para eles. Hoje eles têm prova amanhã. Manda uma mensagem para eles, dizendo assim: amanhã é um grande dia, no qual você vai dar mais um passo para se tornar aquilo que você vai ser no futuro, um campeão, um vencedor, porque eu amo você e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nessa prova. Manda isso para o teu filho. E mandou de um ano para o outro. É um empurrãozinho, nudge. A palavra em inglês é nudge, não é nude não, tá? É nudge, N-U-D-G-E, nudge, que em inglês é um empurrãozinho. É um encorajamento. Esses nudges facilitam a vida, te impulsionam para alcançar algo a mais. E aí de um ano para o outro, o percentual subiu, mais de 7% das notas dos alunos da rede municipal cresceram, melhoraram, só por causa da mensagem que as mães mandaram para os filhos. Saber
que teu pai e tua mãe te amam faz toda a diferença. Saber que ainda que teu pai e tua mãe não te amam, mas que você tem um pai que é amor e que está com você todos os dias, faz toda a diferença. A última palavra de Deus para os apóstolos, finalzinho de Mateus. Eles estão indo pelo mundo, ele fala, vocês vão pelo mundo, vocês ensinem as nações, se batizem em nome do Pai e do Filho, digam para eles guardar os meus mandamentos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A última palavra que fica. E qual é a palavra que fica, que os faz enfrentar os mortos, que os faz operar milagres, que os faz anunciar Jesus, e que Jesus, se a palavra e o nome de Jesus se tornou conhecido no Ocidente e chegou até nós, porque esses homens lançaram um fundamento e deram o primeiro passo. E a última palavra que Jesus deixa antes de subir é: eis que estou convosco todos os dias, cara. A certeza da presença de Deus na tua vida te dá força para vencer as dificuldades da vida. Então a primeira palavra que ele dá é a seguinte: o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Você não está sozinho nessa luta. Você só chegou até aqui porque Deus estava. Porque se Deus não estivesse, você tinha ficado pelo caminho, como muitos ficaram. Por que você não ficou? Porque Deus estava. Veio doença, mas Deus estava. Veio crise, Deus estava. Veio problema na família, Deus estava. E Deus tem sustentado em meio a todas as lutas que você viveu. Deus estava, porque Deus está. Você está nessa noite, nessa igreja, porque Deus estava e Deus ainda está. E Deus, quando está, Ele faz a diferença. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Aleluia. O texto continua. Você não está sozinho. Cara, a sensação de não estar sozinho, cara. Uma das grandes dificuldades do ser humano é essa capacidade de transcender, cara. De entender que a gente não está aqui só nessa vida para trabalhar, para comer, para comprar, para pagar as contas. Isso tudo faz parte da vida, mas a vida é mais do que isso. Entenda, você não é apenas esse ser que tem que sustentar a sua casa, a sua família, trabalhar e cuidar de filho, e cuidar da empresa, e cuidar do trabalho, e cuidar da escola. A ausência de transcendência te faz um ser duro, materialista e carnal. Saber que nesse mundo você não está sozinho, cara, faz a diferença. A gente vive nessa época de tecnologias e de facilidades, né? A gente acaba se tornando muito introspectivo e muito individualista. Eu sou de uma época, irmãos, que tudo tinha que ser compartilhado, tudo dependia dos outros. A TV hoje tem TV a cabo, tem TV digital, que você bota lá e procurar os canais. Pegou os canais, pronto, é um e outro. Eu sou de uma época que a TV tinha a antena tinha aqueles elementos de alumínio, que você só pegava o 4, que era a Globo, o 11, que era o SBT, o 6, que era a Manchete, e o 7, que era a Bandeirante, e o 2, que era a TVE. Lembra disso? TV Telefunken, que girava, você não é dessa época, tudo bem, né? Lembra que você botava no canal, aí tinha que ir lá rodar a antena, aí ficava você dentro de casa e teu irmão lá fora, rodando a antena? Não tá pegando não, aí ficava um do lado de dentro, aí rodava um pouquinho. E agora? Tá bom? Não, piorou. Aí você rodava um pouquinho. E agora? Continua ruim. Aí roda mais um pouquinho. E agora? Melhorou. Quantos lembram disso aqui, gente? Os velhos. Mexe mais não, para, tá bom, agora aí, mexe não. Pá, ficou bom, você mexeu, volta. Aí voltava um pouquinho. Eu sou da época que tinha o poço cartesiano. Era o poço, aí botava a bomba, aí tinha o cano, tinha a válvula na ponta do cano, ou então era bomba sapo que ficava dentro da água. Ligava a bomba puxava a água para a caixa d'água. Tinha caixa d'água de amianto. Quantos sabem do que eu estou falando aqui? Caixa d'água de amianto, a tampa, e tinha um cano. O nome daquele cano? Ladrão. Aí, velho. Aí você ligava a bomba, ficava lá meia hora, 40 minutos, 1 hora puxando a água.
Quando a água subia, antes de transbordar, saía a água pelo ladrão. Aí o ladrão começava a vazar água. Quem estava do lado de fora tinha que gritar para quem estava do lado de dentro. Caixa encheu! Desliga aí! Dá uma descarga lá para não ficar vazando muita água. Só os antigos vão lembrar disso. Tudo era colaborativo, cara. Tudo dependia do outro para fazer lá o negócio. Dependia para mexer na antena, dependia para olhar a bomba. Era tudo. Hoje a gente é muito individualista. Hoje a gente é muito introspectivo. Hoje a gente tem... A internet nos isola, cara. E saber que a gente não está sozinho no universo faz a diferença. Saber que Deus é um Deus pessoal, que conhece as nossas dores individuais, faz a diferença. O texto continua no 12. 13, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. A primeira palavra, a segunda palavra, mas Gideão lhe respondeu. Aí o cara deu a bola quicando. O Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa pindaíba? Aquela teologia de que se eu sou de Deus eu não posso sofrer. Pare de sofrer. Vem Jesus e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é sofrimento que dure para sempre. Tem de bom ânimo, eu venci. Então você tem que lutar contra o sofrimento, lutar contra os teus adversários, lutar contra as dificuldades. Jesus não fala que a vida seria sem sofrimento. Paulo fala para Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Então tem algumas coisas que fazem, alguns sofrimentos fazem parte da vida. A gente nasceu para sofrer. Mas o sofrimento, algumas situações adversas fazem parte da vida. E ele fala, Deus é contigo, porque se não fosse contigo você não teria chegado até aqui. Aí no versículo seguinte, Gideão começa a reclamar, não, mas se o Senhor comigo, como é que aconteceu tudo o que aconteceu? Como é que eu estou na pindaíba? Como é que a conta atrasou? Como é que eu fiquei desempregado? Como é que a minha família ficou doente? Porque eu briguei com a minha mulher? Porque eu briguei com o meu marido? E por que meus filhos estão tudo com problemas? Meu Deus do céu. Uma série de reclamações, olha o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus chega e Deus se apresenta embaixo da árvore e ele está malhando o trigo no lagar. E ele está falando, cara, o cara pegou o trigo de malhar no pilão e está malhando no lagar, porque o pilão era próximo da plantação. Quando os midianitas chegavam, eles iam nas plantações, iam nos pilões e nos celeiros que ficava tudo próximo. Gideão tira dali e leva para o lagar, que era um lugar de uva. Não estava na época da uva, os midianitas não vão vir no lugar da uva. Então o que ele está fazendo? Eu não vou dar mole para os midianitas nada, eu vou dar meu jeito. Ele está no lugar da dificuldade malhando trigo, cara. Deus olha para aquilo, para a situação, e diz, vai nessa tua força, cara. Eu sei dos últimos 7 anos. Eu sei como vem a tua vida. Eu sei da tua batalha. Eu sei das tuas lutas. Eu sei das tuas dores. Eu sei das tuas lágrimas. Eu sei da tua batalha para mudar aquilo que parece que é imutável. Eu sei que você já aplicou todas as tuas forças tentando fazer com que as coisas acontecessem e não conseguiu que acontecesse. Eu sei de tudo que você vive, Gideão. Eu sei quão angustiantes têm sido as tuas noites por causa das coisas que você não consegue mudar. E você faz tudo que está ao teu alcance, mas o que não está no teu alcance te desanima e você está prestes a desistir de tudo por causa daquilo que você não alcançou. Mas olhando para aquilo que você não alcançou, você se esquece do que você alcançou. Enquanto muitos estão na caverna, você está malhando trigo, você tem farinha de trigo, você pegou, cara, você não entregou, você não desistiu, você não entregou os pontos, você não abandonou o jogo, você ainda está no ringue. Talvez o teu olho esteja inchado, esteja roxo, talvez um dente tenha te arrancado. Mas você está com as luvas em riste, cambaleante, mas sem desistir. Tomou golpes de tudo quanto é lado, mas não cai, não cede. Continua fazendo tudo o que você pode fazer, porque ainda que você não possa fazer tudo, você não deixa de fazer tudo o que você pode fazer. É isso que eu vi, Gideão. É por isso que eu vim e não falei com nenhum outro. É isso que eu vi em você, essa resiliência, essa capacidade de ser envergado pela vida, mas não quebrar. Quanto mais te envergam, mais você volta para o lugar. Eu falei, é nessa força aí, Gideão. É isso que eu quero usar, cara.
Eu sei que você não consegue fazer tudo, cara. Tem uma altura que você não alcança, mas tudo que está no teu alcance, e até coisas que estão fora do teu alcance, você estica a tua mão e você dá teu jeito. É por isso que eu vim, cara. Isso é o que eu mais admiro em você, é essa tua força que eu vou usar. É com isso que eu vou mudar o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro da tua casa, o futuro do lugar onde você está plantado. É isso que eu vou usar, Gideão. É isso aí, Gideão. É essa tua força de alguém que não chegou lá, mas os olhos estão lá. É por isso que o Salmo 126, os versículos 5 e 6 dizem: aquele que vai andando, aquele que semeia a boa semente, voltará com alegria, com seus frutos na mão. Aquele que vai andando e chorando, e semeando a boa semente, voltará com alegria. Andando e chorando e semeando. Anda, às vezes para e às vezes chora, mas não deixa de semear, porque um dia as sementes vão frutificar e vão voltar, e ninguém vai poder falar nada quando vir você voltando com os frutos nas tuas mãos. Você pode dizer amém? É por isso que Gálatas capítulo 6, dos versículos, acho que é 6 em diante: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os que semeiam na carne, da carne ceifarão a corrupção. Os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifarão a vida. E aí ele termina no versículo 9 dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos cansado, se não houvermos desistido. O que Paulo está falando com os Gálatas? Vocês vinham semeando. Chega uma hora que vocês quase pararam porque vocês estavam cansados. Vocês fizeram tudo que vocês podiam. Aí chega uma hora que você não consegue mais. É aquela foto do cara que vai cavando, buscando a mina de diamante. Aí quando a parede está fininha, aqui tem um monte de diamante, ele fala: chega, desisto. Estava tão perto, cara. É uma figura que ilustra muito bem o que Paulo está dizendo. E não deixemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 9 de Gálatas 6. Você vinha, cara. Teu alvo estava aqui, você estava tão próximo. Você foi com todas as tuas forças, você chegou aqui, você cansou, não vou desistir, cara. Mas você estava muito próximo, mas você não conseguia enxergar. E aí você, vou desistir, mas você estava muito próximo. Aí Deus traz gente aqui que estava muito próximo de desistir, cara. Porque fez tudo que podia e não conseguiu chegar lá. O que falta, meu irmão? Nessa tua força, Deus vai fazer com que você chegue lá. Vai nessa tua força. Caramba, pastor, estou chegando no ano também cansado. Tá, tiver que descansar, descansa, mas não para. Se tiver que chorar, chora, mas não para. Se tiver que lutar, luta. Tá com o olho roxo, meu irmão, é olho roxo. Arrancaram um dente, mas eu tô firme, cara. Não vou beijar a lona, eu vou me defender. Eu vou cair de pé. Ainda que você pense que vai morrer lutando, Deus vai entrar na tua luta. Vai nessa tua força, que tu livrarás Israel. É essa força que eu vou usar. Essa força que você tem dentro de você, que Deus quer usar em 2020. Essa é o que Deus quer chegar e fazer, gente. E eu já vi Deus fazendo isso aqui, cara. Nos maiores desesperos de gente doente, eu vi Deus entrando e fazendo, cara. Deus entrando e fazendo, cara. Porque a igreja não é feita de homens e de ideias humanas, é feita da palavra de Deus e do Espírito de Deus e do agir de Deus. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, cara. Nós não estamos num clube social de pessoas que se reúnem apenas para estabelecer relacionamentos sociais. Não, cara. Deus muda. Você que está na porta, chegou, ó, Deus muda a sua vida, meu filho. Deus muda a sua vida. Há lugar para você aqui. Há lugar. Bota ele sentado dentro, dá uma água para ele, vê o que a gente pode fazer por ele. Há lugar para você aqui. Você não veio no lugar errado, não. Você veio no lugar certo.
que não é um clube social, não, aqui é casa de Deus. Deus muda a vida de pessoas. Quem entregar sua vida para Deus, Deus tem poder de mudar. Aí Deus pega um Gideão que não é e faz na vida dele para mostrar que o poder é de Deus. A segunda coisa que o texto ensina, vai nessa tua força. Não chegou o tempo de você entregar os pontos. Ei, lá naquela empresa lá, ó, não chegou o tempo de entregar os pontos. Daqueles diagnósticos médicos lá, ó, que eu estou te dizendo aqui, ó, não chegou o tempo de entregar os pontos. Deus vai entrar na história. Deus vai mudar o ponto final, o status quo, o estigma, o decreto, o resultado do exame. Deus é que vai dar a palavra final. Não chegou no fim ainda. Continua nessa tua força. Continua nessa tua força. Não desiste ainda não. Não desiste ainda não. Deus pode. Vai nessa tua força, Gideão, que o Senhor é contigo. É nessa força que eu vou livrar Israel. O versículo seguinte. Ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel, cara? Minha família é a menor e mais pobre em Manassés. Ele é descendente de Manassés, as duas tribos, Manassés e Efraim. José, dos 12 filhos de Israel. José teve 2 filhos e a terra dele foi dividida para esses 2. Então meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim. Eu sou dos manassitas, eu sou da menor de todos. A minha família é a menor, é a mais pobre, eu sou o mais miserável, e eu o menor da casa de meu pai. Cara, eu não tenho recursos da minha mão de Deus. Eu não tenho quem indique, eu não tenho pistolão, eu não sou peixe de ninguém. Eu não nasci virado para a lua. Eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho com quem contar. Quando eu estou na pior, eu não sei para quem eu vou recorrer. Eu não tenho ninguém, Deus. Eu sei o que o Senhor quer fazer, mas entenda a minha angústia. Entenda a minha angústia, Deus. Aí Deus lhe dá a terceira palavra, no 16. E o Senhor lhe disse, primeiro Deus disse que tinha sido com ele. Segundo, Deus diz, vai nessa tua força. Terceiro, Deus diz, porque eu serei contigo. Eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Midianitas, descendentes de Midian. Midian, o 4º filho que Abraão teve depois que Sara morreu. Abraão se casa com Quetura e teve mais filhos e filhas. Teve 4 filhos homens. O 4º filho é Midian. E eles não recebem a parte da herança que Deus deu a Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Então Abraão, os filhos que ele teve depois da morte de Sara, eles não recebem daquela herança. São parentes que são próximos, mas que depois estão longe. Os descendentes de Midian, o tempo passa e eles se tornam inimigos de Israel. Era aquele que antes era o amor da vida, agora é o maior odiado. É aquele que antes era o maior parceiro, agora se tornou o pior inimigo. É aquele que antes estava perto, mas agora está longe. É aquele que antes abraçava, agora é aquele que ataca. Aquele que antes te ajudava, agora é aquele que aponta armadilhas para você. É um inimigo que está perto e está longe, é o parente distante, é aquele inimigo impensável. E eles se tornam, os midianitas se tornam um dos piores inimigos de Israel. Eles se tornam os piores inimigos de Israel. Aí Deus fala, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas. Sabe o que Deus está dizendo aqui com todas as letras? Eu sei quem é o teu inimigo. Eu conheço o teu inimigo. Eu sei da força do teu inimigo. Eu sei do poder monetário que ele tem. Eu sei do poder político. Eu sei do poder bélico. Eu sei da força deles. Eu sei dos camelos que ele tem. Eu sei dos exércitos. Eu sei dos milhares de milhares que ele vem e que se levantam. Eu sei da força, de que a tua força é pouca. Eu conheço o teu inimigo. O teu inimigo é o diagnóstico médico. E o teu inimigo é o inferno na família que não cessa. O teu inimigo é o vício compulsivo na bebida ou na droga que parece que ninguém arranca. O teu inimigo está diante de ti. E eu tenho uma notícia para você. Eu sei quem ele é. Eu sei quem é Midian na tua vida.
Eu sei do poder dele, o quanto você tem se esforçado para tentar vencê-lo. E eu sei que você não tem conseguido sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: eu hei de ser contigo. E você vai vencer aqueles milhares como se fossem um só homem. Você vai na minha força. E você vai vencer não na tua força, na minha força, Gideão. Aí um exército se levanta, 30 e tantos mil. Aí Deus fala para Gideão: não, Gideão, tem gente pra caramba aí, cara. Você vai falar, quando você vencer, você vai falar que não foi eu, que foi você. Manda os que estão com medo embora. Aí vai 10 mil, vai embora, fica os 20 mil, mais ou menos essa conta. Leva para beber água. Quem beber água, quem levar a boca na água, você manda embora. Quem beber água assim, ó, sem tirar o olho do horizonte, aí esse fica. Aí vai saindo, aí vocês vão embora. Beber água assim, igual cachorrinho, vai embora. Tem que beber água assim. Aí vai ficando, quando Gideão vê, tem 300 cabeças com ele. Os 300 valentes de Gideão. Com esses 300, Deus vence os milhares de inimigos. Para que Gideão soubesse que não é na força do braço dele, mas é na força de Deus. Para que Gideão aprendesse a reconhecer Deus. Para que Gideão soubesse que foi Deus que fez. E se preparar para o que Deus quer fazer. A palavra que eu acordei nesses dias foi Isaías 40, versículos 3 e 4. Vós que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas justas para os vossos pés. Porque todo monte será exaltado e todo vale será aplanado. Vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. O que Deus está dizendo? Que Ele pode agir? Ou que Ele quer que a gente se prepare para que Ele haja? Porque alguns de nós ora e esquece da oração que fez, gente. Alguns de nós, hoje está aqui, amanhã está cantando mulher casada. Alguns de nós hoje está aqui, amanhã está chamando o jovem da igreja para ir para a cama. Alguns de nós hoje está aqui, amanhã está nas casas que tem aqui na beirada da Dutra. Alguns de nós estão aqui, amanhã está no inferninho. Alguns jovens estão aqui, amanhã não estão mais aqui, cara. Porque estão de brincadeira com Deus, cara. Alguns homens estão aqui, estão falando gracinha no trabalho para a mulher, sendo casados, ainda que a mulher seja solteira. A palavra que Deus, bem clara no meu coração para a nossa igreja: preparem um caminho para eu agir. Façam veredas corretas para os vossos pés. Toma uma posição. Que Deus vai agir, Deus vai. Que Deus pode curar, Deus pode abrir portas, Deus pode trazer a pessoa certa, Deus pode estabilizar a vida profissional, Deus pode fazer tudo, gente. A grande questão não é se Deus vai fazer ou se Ele quer fazer, porque Ele quer e Ele vai fazer. A grande questão é se a gente vai preparar para Deus fazer. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Endireita as veredas. Todo monte cairá. Aquele que se exaltou, que se levantou contra você, que é exaltadão, o bonzão, o que tem tudo, esse Deus arrebenta. Aí Deus pega quem não é nada e levanta. Todo vale será aplanado. Essa mudança, cara, que Deus faz, não é a mudança de ano, é a mudança de postura tua e minha para com Deus em 2020. Que tal levar Deus a sério? Que tal construir uma vida de verdade com Deus? Sem brincadeira. E Deus vai agir. Última palavra de Deus para Gideão é essa: eu serei contigo, cara. E tu vai derrotar todos os teus inimigos como se fossem um só homem. E Deus faz de Gideão um novo juiz. E Deus pega a nação que estava no fundo do poço e levanta. E Deus muda de uma hora para outra. Os midianitas são desbaratados. Os 7 anos de terror e de falência chegam ao fim. E eles entram no tempo de prosperidade, de paz, de alegria, construindo patrimônio, fazendo coisas dando certo, as famílias estabilizadas. É isso que Deus tem para a tua vida em 2020. Concluo minha palavra. Prepara um caminho para o Senhor. Faça veredas
corretas diante dele. Vamos ficar de pé? O meu coração, eu sei que 2019 para mim foi um ano bem difícil. Perdi pessoas que eu amava, enfrentei lutas muito grandes. Mas foi um ano de realizações. Fizemos batismos maravilhosos. Ganhamos muitas pessoas para Jesus. A minha expectativa para 2020 em Deus é muito positiva, cara. Aquela sensação no coração de que Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Deus vai pegar gente que está lá no fundo do poço e vai começar a trazer para o prumo. Todo vale será aplainado. É Deus pegando do mais profundo poço e levantando no meio da igreja dele. Vai pegar os nossos inimigos que estão lá em cima, olhar ensoberbecido e altivo, nariz em pé, e vai derrubar, para mostrar que é Ele que faz. É por isso que Provérbios 3,6 fala: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele te endireitará as tuas veredas, endireitará os teus passos. De forma que essa palavra, irmãos, é para você refletir, é para você alinhar a sua vida com o que Deus quer. E Deus te quer. Deus quer o teu bem. Amém? Vamos adorá-lo. Voltas ao muro, penso que vai ruir, mas você nunca me falhou. Espero a mudança vir. Sei que venceu por mim, pois você nunca me falhou. Promessas sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou. A noite cessará, promessas se cumprirão. Meu coração te louvará. Suficiente a mim, guarda-me em teu amor. Meu coração te louvará. Promessas sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Nunca falhou. Promessas sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Você nunca falhou. Aqui, ó, Jefferson. Você não está no lugar que Deus tem para você. Você não está. Olha o que vai acontecer nos próximos meses. Deus vai fazer uma chacoalhada na tua vida. Porque, cara, você não está feliz.
Deus sabe como é que está teu coração. Deus sabe o que você tem vivido aí dentro. E o que você tem vivido, Deus sabe de tudo, cara. Nos próximos meses, Deus vai dar uma chacoalhada, meu irmão. Vai fechar umas portas e vai abrir outras. Porque eu vou te dizer, ó, você não está onde Deus te quer. Porque Deus tem mais. O que Deus deu para você, cara, Ele não deu para muita gente, cara. Ele deu algo especial para você, cara. O que Ele deu para você, Ele não deu para mim. Ele não deu para um monte de gente, cara. Você tem um talento que é dele, é dom dele, cara. E no teu coração as coisas ficam assim, porque você não sabe o que vai ser. E você sabe de tudo. Então se prepara para o que Deus vai fazer nos próximos meses, amado. Se prepara. Deus vai mexer na tua história, cara. Deus vai mexer nos negócios aí para doer, exatamente para fazer o que Ele tem para fazer. Desculpa falar assim, porque é muito forte o que eu estou sentindo, cara. Quero orar pela tua vida. Você que na tua força já fez de tudo e não conseguiu. Você que na tua força tentou de tudo e não conseguiu. Você que está lutando contra tudo e contra todos, porque ninguém te entende, cara. Aí te julgam mal, falam um monte de besteira e de mentira sobre você, de coisas que não são verdade. A Bíblia diz que é uma unção que despedaça o jugo. E a Bíblia diz que esses que se levantam contra a testemunha, o próprio Deus se coloca como teu juiz contra elas. Não estou falando de orar para que esses caiam, orar para que esses se deem mal, não é isso. A nossa oração é para que esses conheçam o Deus que você conhece. E sempre vai ser essa. A gente nunca vai desejar mal para ninguém. Mas a Bíblia fala sobre unção com óleo. E no Novo Testamento ela fala: alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com azeite, e a oração da fé curará o doente. E se houverem cometido pecados, serão perdoados. Fala de uma unção que despedaça o jugo, que despedaça a doença. No Antigo Testamento fala muito da unção que despedaça o jugo. Então a minha oração dessa noite é para você que tem tentado com as tuas forças e não tem conseguido. A minha oração, vou orar muito breve por cada um, mas no sentido de te fortalecer, porque de repente você está nadando contra a maré. Você está tentando com as tuas forças e não tem conseguido. Entenda, você não vai conseguir com a tua força. Vai ser Deus fazendo através da tua força. Vai nessa tua força, que eu serei contigo, e tu livrarás Israel. Eu serei contigo e tu lutarás contra todos os homens como se fossem um. Entende a palavra de Deus para Gideão? Começa a mudança em Gideão, cara. Eu não estou sozinho. Parece que eu sou menor e que ninguém liga para mim, o pessoal me acusa, mas não é isso. Deus vai usar a minha força assim. Deus vai amplificar a minha força e Deus vai ser comigo. É simples, cara. É por você que eu quero orar nessa noite. Bem breve, eu vou orar e vou ungir a sua vida nesse momento. Deixa eu ungir o Jefferson. Pode vir à frente.